pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje vamos fazer o centro de mesa corações, que é o mesmo padrão, gente, do nosso suplá coração. Olha que está o maior sucesso, muitas professoras já gravaram, eu não tenho esse conteúdo ainda aqui no canal, então eu resolvi trazer já como um centro de mesa. Muitos detalhes aí na aula, tá? Explicando para vocês como fazer maior ainda, ou menor se você desejar. Você pode fazer como tapete se você preferir. Lembrando que você pode fazer na cor de sua preferência. Bom, a minha peça ficou medindo 68 centímetros de diâmetro. Lembrando, gente, que também essa medida pode ter alterações, dependendo muito da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando. Aqui na aula eu usei barbante fio 6. Aqui na cor cru, olha, barbante fio 6, então, nós vamos precisar de 400 gramas para essa medida do nosso centro de mesa. Para fazer os meus corações, eu escolhi esse rosa, que também é barbante fio 6, e vamos precisar apenas de 150 gramas. Usei também agulha para crochê 3,5 mm e uma tesoura para os nossos arremates. Bom, nosso centro de mesa, ele ficou aqui com 24 corações. Já na peça do suplá, nós temos aqui em volta 12 corações. Então, o meu centro de mesa ficou o dobro, tá? Eu espero que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Como eu citei anteriormente também, a aula está repleta de dicas para você fazer maior ainda se você desejar, tá? Você pode usar como tapete se você preferir. E eu vou trazer outras peças com esse mesmo gráfico também futuramente para vocês. Esse gráfico aqui é o mesmo aqui do nosso suplá corações e do nosso centro de mesa que vocês vão acompanhar agora. Então, até um trecho da aula, você vai estar acompanhando esse gráfico e logo depois eu venho nessa cor aqui, juntinho com vocês, tá? As explicações estão detalhadas, eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, vou iniciar meu trabalho então com o círculo mágico, tá? Mas se você tem dificuldade, pode estar iniciando, gente, com 6 correntinhas, fecha o círculo com ponto baixíssimo e dá seguimento ao passo a passo, tá? Círculo mágico, olha, eu deixo uma pequena sobrinha assim, em 4 dedos. Eu vou envolver em 2 dedos, olha, o fio que vem do novelo. A sobrinha está aqui sobre meus 4 dedos. O fio que vem do novelo, eu giro ele em torno de 2 dedos, deixo ele aqui pra cima e travo com o dedo anelar. Vou buscar o fio, então, que vem do novelo, vou girando a agulha, criando essa laçadinha aqui, ó, esse elo. Pego o fio e passo aqui por dentro. E agora, automaticamente, já pode soltar, já está preso. E eu já tenho uma correntinha. Faço mais 3 correntes aqui. 1, 2 e 3. Totalizando 4 correntes iniciais. 3 faz a vez de um ponto e uma corrente de intervalo. Nós vamos trabalhar dentro do círculo um total de 12 pontos. Este aqui já é nosso primeiro ponto, tá? Com uma corrente. Sempre laçando, voltando lá no círculo, o meu segundo ponto alto. Alonga para ficar todos da mesma altura. Entre um ponto e outro, uma corrente. Laça, volta no círculo, o terceiro ponto alto. E sigo dessa forma, gente. Uma corrente de intervalo entre um e outro, mais um ponto alto. Já é meu quarto ponto alto. Até que tenhamos aqui um total de 12, tá? Vou concluir e já volto com vocês. Aqui já é meu 11º ponto alto, 11 pontos, então, uma corrente e aqui o 12º. Uma corrente, vou alongar para não escapar e vou fechar o meu círculo agora, olha, puxando essa sobrinha que eu deixei. Pode deixar bem fechadinho, dessa forma aqui. Primeira carreira, então, 12 pontos altos, todos com uma corrente de intervalo entre um e outro. Não consegue iniciar com o círculo mágico? Pode fazer 6 correntes e fechar o círculo como eu citei. Retomando aqui o trabalho, para finalizar com baixíssimo, olha, já fiz uma corrente de intervalo. Aqui no início, subimos 4 correntinhas. Eu vou lá no pezinho da terceira, deixando uma aqui fazendo a vez do intervalo. Então, de baixo para cima, 1, 2, 3, ó. Deixei uma ali. No pezinho da terceira, ponto baixíssimo. Ficamos assim. Próxima carreira, eu vou caminhar até esse primeiro intervalinho de correntinha. Então, eu entro aqui no intervalo, busco a laçada e faço mais um baixíssimo. Estando no intervalo, vou subir 2 correntes. Agora, toda vez que eu subir 2,
vai fazer a vez de um ponto alto. Quem preferir, pode continuar subindo 3, ok? Nesse mesmo intervalo, eu faço mais um ponto alto. Nessa segunda carreira, teremos 12 blocos de 2 pontos. Ou seja, em cada intervalinho, vamos trabalhar 2 pontos altos agora. Entre um bloco e outro, uma corrente. Passo para o próximo intervalo, 2 pontos altos. Já é meu segundo bloco. Uma corrente, próximo intervalo, 2 pontos altos. E sigo dessa forma até o final. Teremos total de 12 blocos de 2 pontos. Uma corrente de intervalo entre um e outro. Finalizando aqui, vou fazer meu último bloco no último intervalo. 12 blocos, então, de 2 pontos altos. Ó, dessa forma aqui. Uma corrente de intervalo e para finalizar lá no pezinho da segunda correntinha, pois eu subi 2 no início, tá? Se você subiu 3, vai lá no pezinho da sua terceira correntinha. Estou indo aqui no pezinho da segunda. Nossa terceira carreira agora, gente, vamos caminhar até o intervalo de corrente à frente. Então, eu venho no próximo ponto que eu tenho aqui à frente, olha, entro no ponto, busco a laçada, ponto baixíssimo. E agora eu vou no intervalo, busco a laçada, baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 2 correntes, que faz a vez do meu primeiro ponto. Nesse mesmo intervalo, eu trabalho mais 2 pontos altos. Agora, teremos um total de 12 blocos de 3 pontos altos na nossa terceira carreira. Entre um bloco e outro, uma corrente. Próximo intervalo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tudo no mesmo intervalo. Entre um bloco e outro, uma corrente. Próximo intervalo, bloco de 3 pontos altos. E seguimos assim até o final. Teremos 12 blocos de 3 pontos altos, como eu citei. Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês, meu penúltimo bloco, uma corrente. O último espaço, meu último bloco de 3 pontos altos. Aqui o segundo e o terceiro. Uma corrente e vamos finalizar com baixíssimo aqui no pezinho da minha segunda correntinha, olha. Lá onde nós iniciamos a nossa carreira, baixíssimo. Próxima carreira agora, nós vamos dobrar a quantidade de bloquinhos, pois nosso trabalho exige aumento para que não vire um chapéuzinho, tá? É uma peça redonda. Vamos caminhar até esse intervalo aqui. Eu tenho 2 pontos à frente, então eu venho no próximo, que é o segundo, baixíssimo, vou caminhando. No terceiro, baixíssimo, e aqui no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, vou subir 2 correntes, que faz a vez do meu primeiro ponto. Volto no mesmo intervalo, o segundo ponto alto. Uma corrente e mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo. Nós vamos dobrar a quantidade de bloquinhos agora. Nós teremos aqui nessa carreira um total de 24 blocos de 2 pontos, tá? Fiz aqui, então, 2 blocos de 2 pontos altos no mesmo intervalo. Uma corrente, passo para o próximo intervalo. Um bloco de 2 pontos, 1 e 2. Uma corrente e o segundo bloco de 2 pontos ainda no mesmo intervalo. Aqui eu já tenho um total de 4 blocos de 2 pontos altos. Uma corrente, próximo intervalo, repetimos. Um ponto alto, o segundo, uma corrente e mais 2 pontos altos. Uma corrente e repete nos demais. Finalizando aqui, meu último grupinho de 2 blocos de 2 pontos. Já fiz o primeiro, uma corrente e mais 2 pontos no mesmo intervalo. Meus últimos bloquinhos aqui, ok? E nós ficamos no total de 24 blocos de 2 pontos, como eu citei. Uma corrente e finalizando mais uma vez, olha, lá no pezinho, sempre da segunda correntinha. Se estiver subindo 3, lá no pezinho da terceira, tá? Baixíssimo. Vamos caminhar agora, gente, para iniciar a nossa quinta carreira até esse primeiro intervalo. Sempre a gente vai caminhar até o intervalinho à frente. Então, eu venho no próximo ponto aqui que eu tenho à frente, busco a laçada, ponto baixíssimo, e no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 2 correntes que faz a vez do meu primeiro ponto alto. No mesmo intervalo ainda, o segundo ponto alto.
Agora serão apenas bloquinhos de 2 pontos em cada intervalo, um bloquinho. Já fiz o primeiro, uma corrente. Próximo intervalo, bloco de 2 pontos, 1 e 2. Uma corrente, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. Uma corrente entre um e outro, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. Nossa quinta carreira, então, todos os intervalos, um bloquinho de 2 pontos altos. Vou adiantar e já retorno. Finalizando aqui, meu último bloco de 2 pontos altos, ficamos no total de 24 blocos de 2 pontos altos. Fiz o último, uma corrente, finalizando aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, mais uma vez, juntinho com vocês. Caminho até o próximo intervalo à frente, então eu venho com baixíssimo no ponto da frente e baixíssimo no intervalo. Estando aqui no intervalo, subo as 2 correntes, meu primeiro ponto alto. Trabalho nesse mesmo intervalo, mais 2 pontos altos, ou seja, vamos ter agora bloco de 3 pontos altos, 24 blocos de 3 pontos altos. Entre um e outro, uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma corrente, próximo intervalo, bloquinho de 3 pontos altos. Vou adiantar mais essa carreira e retorno mais uma vez juntinho com vocês, tá, gente? Carreira a carreira. Finalizando aqui, então, a nossa sexta carreira, meu último intervalo, último bloco de 3 pontos altos. Aqui o segundo e o terceiro. Feito aqui meu último bloco, uma corrente. Vou lá no pezinho da segunda correntinha, mais uma vez, finalizando aqui juntinho com vocês, a nossa sexta carreira. Gente, meu ponto ele é bem justo, tá? Fica difícil eu introduzir a agulha ali. Vamos caminhar até o intervalo novamente e iniciar nossa sétima carreira. Então, eu venho aqui no próximo ponto, baixíssimo, e aqui sobre o terceiro, baixíssimo. E no intervalo, baixíssimo. Vamos caminhando. Subo 2 correntes, altura do primeiro ponto, e trabalho nesse mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. Nossa sétima carreira é idêntica à nossa sexta carreira. Vamos repetir nossos blocos de 3 pontos altos. Entre um e outro, uma corrente. Próximo intervalo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente e repete nos demais. Como eu citei, ela é idêntica à nossa sexta carreira. Vamos repetir tudo novamente. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreira juntinho com vocês, meu último intervalo e último bloco de 3 pontos altos. 24 blocos de 3 pontos, tá? Idêntico à carreira anterior. Uma corrente, ponto baixíssimo no pezinho da minha segunda correntinha. E novamente, a próxima carreira, vamos caminhar até o intervalo. Olha só, eu tenho mais peça aqui que eu estou fazendo, olha aqui, em outra tonalidade. Ok? O que que vamos fazer aqui agora, olha? É a mesma coisa, tá, gente? Ó, 2 carreiras de 3 pontos altos. A gente vai dobrar novamente a quantidade de blocos. Iniciamos com 12, agora estamos com 24 e agora vamos aumentar. Quando a gente tem que fazer o aumento, é dessa forma aqui, ó. Caminha novamente até o intervalo, como sempre, vem no próximo ponto, baixíssimo. No próximo, baixíssimo, e no intervalo, baixíssimo. Estando no intervalo, eu subo 2 correntes. Nós vamos fazer agora, em cada intervalo, 2 blocos de 2 pontos. Então, aqui já é o primeiro, volto no intervalo, o segundo, uma corrente, e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. E isso se dá o aumento na nossa peça. Toda vez que fizer isso, você está aumentando a sua peça. Uma corrente, próximo intervalo, 2 blocos de 2 pontos. Um ponto alto e o segundo. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Uma corrente e repete, tá? É a carreira de aumento, assim como fizemos aqui na parte de baixo, olha. 2 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu vou adiantar a minha peça e já retorno com vocês, tá? Finalizando, então, nossa 8ª carreira aqui juntinho com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficamos com um total de 48 blocos de 2 pontos altos agora, ok?
Fiz meus últimos bloquinhos de 2 pontos aqui, 2 pontos, uma corrente, 2 pontos, no mesmo intervalo, uma corrente, finalizando com baixíssimo, olha lá no pezinho da minha segunda correntinha, 48 blocos de 2 pontos, tá? Vamos caminhar até esse intervalinho aqui, olha. Então, eu venho no próximo, baixíssimo, e lá no intervalo, baixíssimo. Nossa nona carreira, subo 2 correntes, altura do primeiro ponto, e no mesmo intervalo, o segundo. E agora, vamos ter apenas bloquinho de 2 pontos. Entre um e outro, uma corrente. Próximo intervalo, bloco de 2 pontos. Já é nosso segundo bloco. Uma corrente, vou lá no intervalinho, bloco de 2 pontos. E vamos ter 48 blocos de 2 pontos altos aqui, tá joia? Vou adiantar e já retorno com vocês. Finalizando aqui a nossa nona carreira, 48 blocos de 2 pontos altos. Fiz o último bloco, uma corrente, ponto baixíssimo lá no pezinho da segunda correntinha. Gente, agora a nossa 10ª carreira e a 11ª carreira é exatamente igual a essa, tá? Vamos caminhar com baixíssimo, olha, no próximo ponto, e baixíssimo aqui no intervalo. Estando no intervalo, subimos 2 correntes que faz a vez do nosso primeiro ponto alto. No mesmo intervalo ainda, o segundo. Já é meu primeiro bloco. Uma corrente, próximo intervalo, bloco de 2 pontos altos. Exatamente igual à nossa carreira anterior. E seguimos assim, então, até o final. E finalizando a nossa 10ª carreira, então, 48 blocos de 2 pontos altos. Uma corrente, ponto baixíssimo lá no pezinho da nossa segunda correntinha. Gente, a 10ª carreira, igualzinha à nossa nona carreira. Vou caminhar com baixíssimo novamente, olha, no próximo ponto, e aqui no intervalo, baixíssimo. Vamos subir 2 correntes e repetir novamente a mesma quantidade de bloquinhos, 48 bloquinhos, tá? Nossa 11ª carreira. A nona, a 10ª e a 11ª exatamente iguais. Subi 2 correntes, já é meu primeiro ponto, volto no mesmo intervalo, o segundo. Uma corrente e em todos os intervalos à frente, bloquinho de 2 pontos altos. Vou adiantar mais essa carreira e já retorno mais uma vez juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui então a nossa 11ª carreira, com blocos de 2 pontos altos, então, ok? 48 blocos. Fiz meu último bloco. Uma corrente, ponto baixíssimo, lá no pezinho da nossa segunda corrente. Vamos caminhar novamente até o intervalo, então, baixíssimo aqui no próximo ponto e baixíssimo no intervalo. A minha 12ª carreira serão agora blocos de 3 pontos. Vou subir 2 correntes, meu primeiro ponto alto. No mesmo intervalo, mais 2 pontos. Ficando agora com um bloquinho de 3 pontos altos, ok? Então, a nossa 12ª e a 13ª é exatamente igual, com bloco de 3 pontos. Uma corrente de intervalo entre um e outro, próximo intervalo, bloco de 3 pontos. Então, eu vou adiantar essa minha 12ª carreira, vou estar finalizando ela e iniciando a 13ª da mesma forma que eu acabei de iniciar essa daqui com vocês, tá? E com blocos de 3 pontos altos em cada intervalo, ficando com 48 blocos de 3 pontos altos. Entre um e outro, uma corrente. Bom, pessoal, finalizando aqui juntinho com vocês, já fiz a minha 12ª e a 13ª carreira, então, tudo igual, tá? Bloquinho de 3 pontos altos, 48 blocos. Fiz meu último bloco, uma corrente. Vou finalizar com baixíssimo lá no pezinho da segunda correntinha. Bom, pessoal, voltei aqui com a outra tonalidade já, tá? Adiantei a minha peça. Para mostrar para vocês, estamos aqui, olha, na 15ª carreira. E passar certinho quantas carreiras eu fiz com bloquinhos de 3 pontos altos. Parei com vocês, eu havia feito 2 carreiras, olha só, veja bem. Aqui as nossas carreiras de 2 pontos altos. Eu fiz 1, 2 e 3. Iniciei com vocês a primeira carreira de 3 pontos altos. Fiz a primeira. A segunda carreira com 3 pontos altos também. A terceira carreira também com bloquinhos de 3 pontos altos. E a minha quarta carreira aqui, repetidamente, bloquinhos de 3 pontos altos, ok? Essa aqui é a nossa 15ª carreira da nossa peça. E veja bem,
O meu, ele tá querendo curvar, ó. Querendo virar um chapéuzinho. É nessa hora que a minha peça está dessa forma, não coloco sobre o sofá, nem sobre a cama, gente, sobre uma superfície que tem um tecido embaixo. Tem que ser assim, olha, na mesa, ou até mesmo no chão, se você estiver fazendo como um tapete, ok? Quando a minha peça começa a fazer isso aqui, na tensão do meu ponto, porque pode ser que o seu ponto seja mais soltinho e você consiga fazer mais carreiras com bloquinhos de 3 pontos altos. Não tem problema, pode fazer mais carreira. Ah, o meu ainda tá certinho, tá até embabadando. Faça mais carreiras. Eu fiz um total de 4 carreiras aqui então, tá? De bloquinhos de 3 pontos, é a nossa 15ª carreira. E o meu já quis virar o chapéu, ó, ele está curvando, é nessa hora que eu faço o aumento. Então, fica a dica, você pode fazer um tapete grande para sala, se você desejar. Quando o seu trabalho estiver dessa forma aqui, virando um chapéuzinho, olha, é a hora de você fazer o aumento, ok? Então, eu vim fazer junto com vocês e mostrar a quantidade de carreira. Estamos na 15ª e vamos iniciar a 16ª. Vou caminhar até o intervalo. Como eu citei no início, eu prefiro sempre vir caminhando, tá? Que se eu faço aquele outro procedimento, o meu fica com marcação aqui na peça. Caminho com baixíssimo, até chegar no intervalo, ó. No intervalo, baixíssimo. E agora eu vou começar o aumento. O aumento é repetido também. A mesma coisa que fizemos na parte de baixo. Os nossos aumentos é o chamado leque, que é 2 blocos de 2 pontos altos em cada intervalo agora. Então, eu vou subir aqui 2 correntes, altura do primeiro ponto. Volto no mesmo intervalo, o segundo. Entre um bloquinho e outro, uma corrente. E no mesmo intervalo ainda, mais 2 pontos altos. Ou seja, 2 blocos de 2 pontos em cada intervalo, que são os nossos aumentos, tá? Quis virar chapéu, é hora de fazer aumento. Uma corrente, passo para o próximo intervalinho, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E assim a sua peça vai instabilizar. Conforme for a tensão do seu ponto, ela vai até querer ficar com babados, mas aí depois segue repetidamente com bloquinhos de 2 pontos altos em cada intervalo. Eu volto aqui com vocês, tá? Por enquanto, essa carreira aqui, a 16ª, é a carreira de aumento, então. Uma corrente, próximo intervalo, mais um leque, que são os 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos no mesmo intervalo, ok? Uma corrente e repete nos demais. Bom, aqui estou finalizando juntinho com vocês. Meu último leque, olha, no meu último espaço, 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos. Já tem um e aqui o segundo, ó. Nós ficamos aqui, então, com um total de 48 leques, tá, gente? Porque aqui na parte de baixo temos 48 blocos de 3 pontos altos, tá? Na carreira 15ª. 16ª carreira, então, ficamos com 48 leques, um total de 96 blocos de 2 pontos altos. Isso significa, depois da carreira de aumento, só bloquinho de 2 pontos altos. Então, fiz meu último leque, uma corrente. Para finalizar, sempre aqui no pezinho da nossa segunda corrente, ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar até esse primeiro intervalo aqui, olha, de uma corrente, entre os 2 bloquinhos do meu leque, lá no meio do leque. Mais um pontinho aqui à frente, então, eu venho com baixíssimo sobre ele, busco a laçada, e baixíssimo aqui no intervalinho de uma corrente. Estando no intervalo, 2 correntes, altura do nosso primeiro ponto alto. Volto nesse mesmo intervalo, o segundo ponto alto. Agora, só bloquinho de 2 pontos altos em todos os intervalos. Já fiz o primeiro, uma corrente. Próximo intervalo, bloco de 2 pontos, 1 e 2. Uma corrente entre um e outro, próximo intervalo já é aqui no meio do leque, olha, aonde tiver uma correntinha de intervalo, bloco de 2 pontos. E uma corrente entre um e outro. Ai, mas por quantas carreiras eu devo fazer os bloquinhos? Ó, intervalo à frente, bloquinho. Por quantas carreiras você achar necessário, igual eu expliquei na anterior. Eu fiz 4 carreiras de bloquinhos de 3 pontos. Talvez o seu ponto seja mais soltinho, você consiga fazer até mais. Agora eu estou iniciando com vocês a primeira carreira de bloquinho de 2 pontos. Eu não sei quantas carreiras eu vou fazer, até que meu trabalho fique aplumado, olha. Lembra que eu mostrei que ele já estava virando chapéu?
Agora ele já tá até querendo criar babados com essa carreirinha de leque, olha. Então eu vou trabalhar os bloquinhos até ele ficar querendo virar um chapéuzinho. Aí eu inicio a carreira de bloquinho de 3 pontos altos e sigo trabalhando até ele curvar. Quando ele curvar, eu faço aumento novamente. Então, a regra e a dica é essa, para você medir a tensão do seu ponto. Seu trabalho quis emborcar, virar um chapéuzinho, fez essa curvinha, é hora de você fazer aumento. Então, assim, você mede a tensão do seu ponto. Eu não sei a tensão do ponto de você que sair acompanhando a aula, ok? Então, eu vou regrando a tensão do meu. Estamos, então, na nossa 17ª carreira agora, bloquinho de 2 pontos. Uma corrente em todos os intervalinhos, bloco de 2 pontos. Nós vamos ter um total de 96 blocos de 2 pontos altos, ó. Intervalo, bloco de 2 pontos. Vai finalizar a carreira, gente, é da maneira que eu já vinha explicando para vocês. Ponto baixíssimo aqui no pezinho da segunda, caminha até o seu intervalinho e inicia mais uma carreira com bloquinho de 2 pontos. E segue assim até você ver que há necessidade na tensão do seu ponto de você aumentar. Eu vou iniciar aqui agora, estou já, na verdade, iniciando com vocês, vou finalizar e vou fazer outras. Eu volto mostrando quantas carreiras de 2 pontos altos, com blocos de 2 pontos altos eu fiz na minha peça, para vocês se basearem aí. Mas vai fazendo e colocando em uma superfície plana, que seja assim lisa, tá? Que não tenha tecido embaixo, e vai medindo a tensão, vai colocando a peça assim. Quando você ver que exige aumento, ela não pode ficar assim certinha. Ela tem que estar querendo virar um chapéu. Aí é hora de fazer aumento, tá? Você não pode deixar, tá certinho, eu já vou fazer aumento. Não, vai criar babados. A peça vai pedir para você fazer aumento, porque ela vai dar aquela curvada. Deixa curvar mesmo, assim, ó. Quando curvar, aí é hora de mudar para bloco de 3 pontos altos. Vai seguir com bloco de 3 pontos altos. Quando virar dessa forma, virando um chapéu mesmo, é hora de fazer aumento. Então, vamos lá? Vou adiantar minhas carreiras e volto mostrando quantas eu fiz com blocos de 2 pontos. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha carreira com bloquinhos de 2 pontos altos. Fiz meu último bloco, uma corrente, e finalizo sempre aqui no pezinho da minha segunda correntinha, ponto baixíssimo. Aqui eu consegui fazer, gente, na tensão do meu ponto, depois da carreira de aumento, que é o leque, 2 pontos, uma corrente de 2 pontos no mesmo intervalo, eu consegui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de bloquinho de 2 pontos altos. Caso você queira sua peça maior ainda, você vai fazendo bloquinhos de 2 pontos altos, né, carreiras, até a sua peça ficar estruturada ou querer virar um chapéuzinho, tá? Como vamos já iniciar a carreira do acabamento, que é esse acabamento aqui, nós vamos fazer nessa peça maior, que é o centrinho de mesa, então eu resolvi parar por aqui, com 6 carreiras de bloquinho. Ah, eu quero o meu centrinho de mesa maior. Então, quando você vê que há necessidade de você fazer o aumento, você já começa a iniciar a carreira com 3 pontos altos. Bloquinho de 3 pontos altos. Vai fazendo carreiras de bloquinho de 3 pontos altos até a sua peça ficar estruturada. Ficou estruturada? Quer maior? Faça aumento, ok? E assim sucessivamente você pode fazer até um tapete aí se você desejar. Para mim essa medida está ótima. E vamos iniciar o nosso acabamento, então. Para iniciar o acabamento, nós vamos fazer aqui a troca de cor agora, tá? Sempre 3 bloquinhos de 2 pontos altos e um bloquinho na outra cor escolhida por você. E vamos conduzindo o fio. Então, aqui, automaticamente, eu vou caminhar ainda até o meu intervalo. Então, eu venho no próximo ponto, baixíssimo. E aqui no intervalo, o baixíssimo. Vou subir 2 correntes, meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo intervalo, o segundo. Eu já tenho aqui, então, um bloquinho de 2 pontos. Serão 3 blocos para trocar a cor. Uma corrente, próximo intervalo, o meu segundo bloco. 2 pontos altos. Uma corrente entre um e outro, próximo intervalo, o meu terceiro bloco de 2 pontos altos. E esse terceiro bloco, olha, um ponto. O segundo, eu não termino ele. Eu vou no intervalo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. Ao invés de eu puxar o cru agora para finalizar o ponto, eu vou puxar a outra cor, que no meu caso é o rosa. Bom, aqui eu já peguei minha outra cor, tá? O meu rolo de barbante rosa, ele está aqui, ó, na minha frente, lá embaixo na minha mesa. Eu vou puxando ele. E a cor cru, ele está aqui ao meu lado, lá embaixo também no chão, tá? Então, fica um contrário do outro para
não embolar o meu fio aí. Vou deixar aqui uma pequena sobrinha para depois a gente fazer o arremate. E aqui, olha, onde estamos, 3 bloquinhos. O terceiro eu fiz apenas pela metade. Ao invés de puxar o cru, eu vou deixar o cru aqui pra frente e vou puxar já o rosa, ó, iniciando a cor rosa. Puxei. Eu vou voltar o meu cru lá pra trás, tá? A gente vai conduzindo ele por cima, tá, gente? Eu achei bem melhor vir conduzindo por cima, porque a marcação aqui não fica tanto, tá bom? Eu preferi dessa forma aqui. Eu achei bem melhor. Levei o cru lá pra trás. Vou fazer uma corrente. O meu barbante cru está ali. Eu finalizei, olha. Laço, venho no próximo intervalo e faço 2 pontos altos com rosa. Só que eu faço um ponto pela metade. Já que eu estou conduzindo o meu fio cru, eu trago ele aqui pra frente para me travar o rosa. Travei. Volto o meu cru lá pra trás, ó. Pego novamente o rosa e faço o segundo ponto alto no rosa. E faço o ponto incompleto, olha, puxo 2 cordinhas e paro. Para estar travando, eu trago o cru aqui na frente e travo com o rosa. Só que agora eu vou trocar novamente a cor. Então, eu vou travar com o cru mesmo. Deixo o rosa lá e travo, olha, passo já com o cru. Uma corrente. E agora eu vou fazer 3 bloquinhos na cor cru. Deixo o rosinha lá, ó. Um ponto alto na cor cru pela metade. Quando for travar, ó, finalizar, a gente vai trazer o rosa aqui pra frente para deixar ele travado lá na parte de cima e trava o ponto, um ponto alto. Leva o rosa lá para trás novamente. E faça o segundo ponto alto na cor cru. Lacei um ponto alto, alonga, puxa 2 e para. Vai travar o ponto? Não se esqueça, traz o rosinha aqui pra frente, porque ele tem que ficar travado lá na parte de cima. E trava o ponto. Leva o rosa, é sempre levando lá pra trás e trazendo aqui pra frente. Uma corrente, ó. Vai ficando dessa forma. Esse rosinha que ficou com essa perninha aqui, quando você fizer o bloquinho aqui dentro, ele sobe junto, tá? Tá vendo que tem aqui, olha? Ó, aqui atrás dá pra ver melhor. Quando você fizer o bloquinho aqui, vai ficar assim. Ok? Fiz uma corrente, vou fazer o segundo bloco de 2 pontos. Um ponto alto, puxo 2 cordinhas e paro, sempre pela metade. O que eu devo fazer antes de completar? Trazer o rosinha aqui pra frente pra travar ele lá em cima. Aí sim, eu completo o ponto. Antes de iniciar o segundo, levo o rosa lá pra trás. Olha, gente, não embola. É pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. O segundo ponto alto na cor cru. Alonga, puxa 2 cordinhas. Ao invés de finalizar, traz o rosa para ele travar lá na parte de cima. E finaliza o ponto. Finalizou? Já leva o rosa. Uma corrente. Não puxa muito esses fios para não repuxar o seu trabalho depois. Eu já fiz 2 blocos na cor cru. O terceiro, próximo intervalo, alonga um ponto alto. Antes de finalizar, traz o rosa, travando ele lá em cima. Finalizei. Volta com o rosa. Agora é meu terceiro e último bloco na cor cru. Alonga, puxa 2, traz o rosa, só que agora eu já vou usar o rosa, olha, eu vou finalizar já com o rosa. 3 blocos na cor cru, 1 no rosa. 3 blocos na cor cru e agora 1 no rosa. Faço uma corrente no rosa, o cru tá lá, ó. Laço, vem no intervalo, um ponto alto no rosa, não finaliza. Traz o cru aqui pra frente. Ó. Pega o barbante cru, traz pra frente e finaliza com o rosa. Volta o barbante cru lá pra trás. Tá vendo que não trava? Não embola seus fios? O segundo ponto alto na cor rosa, ó. Alonga, puxa 2, parou. Agora, eu vou finalizar com o cru, porque eu vou entrar com o cru. Então, deixo o rosa. Finalizo com a cor cru. Uma corrente. E agora, 3 blocos na cor cru novamente. O primeiro, alonga, puxo 2 cordinhas, parei.
Traz o rosa para travar ele lá na parte de cima, olha. E finaliza o ponto. Solta o rosa. O segundo ponto alto na cor cru. Alonga, puxa 2 cordinhas, não finaliza. Antes de trazer o rosa para frente, agora sim finaliza e solta o rosa novamente. Uma corrente e segue, dando aquela ajustadinha, mas sem apertar muito. É o meu primeiro bloco já na cor cru. O segundo, um ponto pela metade, traz o rosa, finaliza, solta o rosa, o segundo ponto alto. Alonga, puxa 2, traz o rosa, finaliza, solta o rosa. Uma corrente, ó, dá aquela ajustadinha para eles ficarem certinho aqui, não ficar muito visíveis, tá? Mas também não aperta muito, senão o seu trabalho vai repuxar. Já fiz 2 blocos, uma corrente, agora o terceiro. Um ponto alto, não finalizei, agora sim eu finalizo. Solta. E agora o terceiro, ó, eu ajusto, puxo 2 cordinhas e paro, só que agora eu vou entrar com rosa novamente. Solto a cor cru, finalizo com rosa, uma corrente, ok? Venho aqui, um ponto alto pela metade, trago a cor cru aqui pra frente, ó. Trouxe ele pra frente, finalizo com a cor rosa. Solto o cru. O segundo ponto alto na cor rosa, pela metade. O segundo ponto alto na cor rosa, agora não vou puxar o rosa, eu vou deixar o rosa e já vou finalizar, olha, com a minha cor cru. Deixo o rosa e finalizo com o meu barbante cru, ó, passo por dentro. Ajusta todo mundo aqui, o cru também. Finalizei com o cru, uma corrente e sigo fazendo meus 3 bloquinhos agora na cor cru. Um ponto alto pela metade. Traz o rosinha e finaliza. Não esquece de voltar com ele lá para trás. Vocês repararam que não embola? Eu vou mostrar para vocês como que estão posicionados os meus barbantes aqui, tá? Lacei o segundo ponto alto na cor cru. Pela metade, solta, traz o rosa e finaliza o ponto. Leva para trás novamente, uma corrente. E agora o meu segundo bloco. Um ponto alto, sempre trazendo rosinha, conduzindo ele lá em cima. Finaliza e solta novamente. O segundo ponto alto, traz o rosinha e finaliza. Solta. Uma corrente. E agora o terceiro e último. Um ponto alto. Traz o rosa. Finaliza. Não esquece sempre de soltar ele novamente. E agora o segundo, puxou. E agora, gente, ó, eu já vou finalizar com rosa, porque eu vou entrar com rosa novamente. Solto o cru, ó, soltei. E vou finalizar com rosa. Uma corrente. O cru tá ali, solto. Soltei ele. O primeiro ponto alto na cor rosa pela metade. Trago o cru aqui pra frente, ó. E finalizo com rosa. Dá aquela ajustadinha. Leva ele lá pra trás novamente. Pego o rosa, o segundo ponto alto. Lacei pela metade, puxo 2. Só que agora eu vou finalizar com o cru novamente. Então, eu pego o meu barbante cru e finalizo. Ajusta aqui. Uma corrente e sigo. Novamente, mais uma vez com vocês, olha. Um ponto alto pela metade, que agora são 3 bloquinhos na cor cru. Soltei o cru, trouxe o rosa pra frente. Finalizo. Volta ele. Segundo ponto alto. Pela metade, traz o rosa, finalizo. Não esquece, dá aquela pequena ajustadinha, solta o rosa. Uma corrente. Segundo bloco, um ponto alto pela metade, soltei, trouxe o rosa para frente e finalizei. E solta novamente. O segundo. Alonga, puxa 2 e para. Antes de finalizar, traz o rosa e finaliza. Não esquece, finalizou? Solta o rosa para trás.
uma corrente. Soltei ele lá, é que meu barbante cru tá repuxando lá embaixo. Uma corrente, o terceiro bloco, um pela metade, traz o rosinha e finaliza. Finalizou? Solta o rosa lá pra trás. O segundo. Pela metade, só que já é o meu terceiro. Então, eu solto o cru e finalizo já com o rosa. Uma corrente e sigo agora fazendo o bloquinho rosa. Um ponto alto, traz o barbante cru aqui pra frente, ó. Trouxe, finalizei com o rosa. Solta o cru e faz o segundo ponto alto rosa. Pela metade, e eu já vou puxar o meu barbante cru, ó. Tá? Porque eu vou deixar o rosa, finalizar com o cru, uma corrente. Então, sempre vai ficar o cru aqui, ó, e o rosa lá, onde você posicionou. Não embola, gente, não teve corte, ó. Eu vim trabalhando com vocês por toda essa extensão, olha a quantidade que eu fiz, juntinho com vocês, deixa eu alongar aqui. A parte de trás vai ficando assim, olha, sempre aqui na partinha de cima, um pedacinho do fio. Na próxima carreira, a gente vai vir, nesses intervalos, trabalhando pontos, olha. Então, o acabamento fica bem mais perfeito, olha só. Então, eu vou finalizar essa carreira sempre com esse mesmo procedimento e já retorno aqui juntinho com vocês. Ah, deixa eu mostrar como que eu posiciono, olha, sem corte, tá, gente? Eu vou tirar aqui, eu gravo do meu celular, vou ir levantando, não vai ter corte essa parte do vídeo. Olha pra vocês verem como que fica ao redor aqui onde eu gravo, ó. Caixa de tapete ali. É o cantinho que eu gravo o vídeo pra vocês, tá? Olha, sem cortes, tá? A iluminação muda um pouco conforme eu tiro, tá bom? Ó, anotações, a peça ali, que é o pequeno, aqui onde eu estou gravando com vocês, notebook para edição, luminária. E lá está o meu barbante rosa, que eu estou conduzindo com vocês. O fio, ele tá subindo ali e vindo aqui, ó. Então, ele sempre está lá. E o cru está aqui. Ele embolou, ó, porque tá... Eu enrolei ali, tá? Então, ele tava embolando e repuxando aqui na aula. Mas eu trabalho o tempo todo dessa forma, por toda a carreira, o fio não embola, ok? Eu espero ter ajudado vocês, vou finalizar essa carreira e já volto. Bom, pessoal, aqui estou finalizando, vim finalizar juntinho com vocês, olha, aqui foi onde nós iniciamos, tá? Pós-almoço já, vim finalizar juntinho com vocês. Os meus fios continuam da mesma forma que eu mostrei, olha, aqui fica bem esticadinho, sempre fica aqui, gente, nessa posição. Não embrama, tá? E o cru, olha, a outra cor que eu escolhi, aqui. Nunca vai embolar, dessa forma que eu expliquei. Aqui eu vou finalizar com vocês, fiz então um bloquinho na cor rosa, já troquei a cor. Primeiro ponto alto, olha, na cor cru, mesmo procedimento, sempre traz, ó, o rosa, travou aqui, finalizou o ponto. Sempre que finalizar, já leva o rosa lá pra trás novamente, olha. O segundo ponto alto, metade do ponto. Traz o rosa e finaliza o ponto. Sempre que finalizar, não esquece, já leva lá pra trás, porque a gente vai trançando ele aqui na parte de cima, ok? A gente vai conduzindo. E pra travar ele, é quando você finaliza o ponto, tá? Você traz pra frente, finaliza o ponto, leva pra trás novamente. Agora, uma corrente, olha, foi meu primeiro bloco na cor cru. Segundo, próximo espaço, um ponto alto pela metade, traz o rosa, finaliza o ponto. Finalizou, não esquece, leva o rosa. E nunca fica puxando muito. Deixa sempre bem folgadinho. E quando você finalizar tudo, você pega o seu crochê pronto e faz isso daqui, ó. Dá aquela pequena ajustada, aí fica todo mundo certinho, tá? Então, vai deixando bem folgadinho. Já fiz um ponto, levo o rosinha lá pra trás, o segundo. Alonguei, puxa duas cordinhas, paro. Antes de finalizar, traz o rosa para estar travando ele e finaliza o seu ponto. Travou? Leva o rosa lá para trás. Uma corrente, dá aquela pequena ajustadinha, não puxa, deixa bem folgadinho mesmo aqui atrás, tá? Meu último bloquinho na cor cru, que são 3 cru e um rosa. Então, um ponto alto,
Na metade traz o rosa, como ele fica esticadinho ali, não me atrapalha. Aqui no caso eu estou fazendo devagar, tá? Mas é rápido, tá, gente? Finalizou o ponto, leva o rosa lá pra trás, ó. Só jogar pra trás, como ele fica esticadinho, não atrapalha. E aqui o outro ponto. Agora, pra finalizar, como eu já vou ter que pegar o rosa, olha, eu já solto o cru, finalizo com o rosa, uma corrente. O cru tá lá, ó, solto. E um bloquinho rosa agora. Um ponto alto pela metade, solta o rosa, traz o cru pra frente. Toda vez a cor que você vai travar, ó, você traz pra frente. E finaliza o ponto. Travou? Leva novamente a cor lá pra trás. Agora, o segundo ponto na cor rosa. Levou, metade. Solto o rosa, vou jogar pra trás e puxo com o cru, ó. Sempre vai ficar assim e nunca vai embolar, ok? Uma corrente, e agora, olha, foi meu último bloquinho. E aqui foi onde iniciamos já com 3 bloquinhos na cor cru. Já fiz uma corrente, eu venho aqui no pezinho da minha segunda correntinha e vou buscar o meu fio cru, ó, ponto baixíssimo. Dessa forma. Eu vou caminhar até esse intervalo, tá vendo que o rosa tá solto? Deixo ele aqui pra me travar ele, ó. O cru tá aqui. Passei o rosa pra frente. Vem no próximo ponto baixíssimo. Quando eu buscar o fio cru, eu deixo o rosa aqui, pego o cru e passo. O rosa ficou travado aqui, ó. Tá vendo esse esticadinho? Quando a gente fizer aqui, aí cobre, tá? Travei. E aqui, no intervalo, um baixíssimo também. Agora, eu vou ter que subir 2 correntes. Quando eu subir as 2 correntes, olha, eu faço uma... Levo o rosa aqui, ó. Levei. E 2. O rosa já fica lá em cima. Agora, eu faço um ponto alto, porque as 2 correntes já faz a vez do meu primeiro ponto. E o rosa, eu travei já, lá em cima. O segundo ponto alto. Alongo, puxo 2 cordinhas, e agora é a hora de começar tudo novamente. Traz o rosa, finaliza o ponto... E levo o rosa novamente lá para trás. E aí, permanecemos exatamente tudo igual. O rosa ali e o cru aqui, ok? Uma corrente, ó. Já tá todo mundo lá em cima. E aqui a gente cobre depois. Agora, nós teremos aqui nessa carreira 2 bloquinhos na cor cru. E aqui, vamos completar com o rosa. Então, eu já tenho um bloco na cor cru, próximo intervalo. O segundo, um ponto alto. Rosinha aqui na frente, finaliza o ponto. Finalizou? Leva o rosinha lá para trás. E o segundo ponto alto. O ponto alto pela metade, eu não vou puxar o cru. Eu já vou puxar, soltei o cru, eu já vou puxar o rosa. Que vamos trabalhar com ele agora. Uma corrente. O cru, o fio cru tá solto. Eu venho nesse intervalinho, faço 2 pontos altos no rosa, ó. Um... Trago o cru aqui pra frente. Trouxe o cru, finalizo com o rosa. Finalizei, levo o cru lá pra trás. Vocês vão ver como que vai ficar certinho, olha. O segundo ponto alto na cor rosa. Pela metade, solta, traz o fio cru aqui pra frente e finaliza com o rosa. Leva o fio cru lá pra trás. Agora, eu tenho 2 pontos altos na cor rosa. Trabalho ponto sobre ponto, olha. Um. E sempre conduzindo o fio. Trago pra frente, finalizo. Levo pra trás. Mais um ponto alto. Pela metade, trago o fio cru, finalizo com o rosa. Levo pra trás. Agora, aqui nesse intervalinho... 2 pontos altos na cor rosa. Um. Sempre na metade, gente, traz o fio que está conduzindo, finaliza o ponto e leva o fio lá para trás. E o segundo, ó. Agora sim, eu vou entrar novamente com o branco. Pela metade, solto o rosa aqui, olha, para cima, e já finalizo com o fio cru. Uma corrente. Olha para vocês verem como que não embola, ó. Juntinho com vocês. O cru aqui e o rosa aqui.
Já fiz uma corrente, agora nossos blocos do rosa vão ser um total de 6 pontos. 2 no intervalo, ponto sobre ponto, que são 2, e 2 no outro intervalo, 6 pontos. Agora, o bloquinho na cor cru, somente 2 blocos. Traz o rosa, mesmo procedimento, e trava o ponto. Leva o segundo. Assim não dá trabalho, porque ali fica esticadinho, olha, e não dá trabalho para vocês, tá? Traz o rosa, finaliza o ponto. Sempre que finalizar, perdão, não esquece, ó, leva para trás novamente uma corrente. Então, é só memorizar, sempre que for finalizar, finalizou o ponto, já leva lá para trás, tá? Feito uma corrente, o segundo bloco. Um ponto alto, traz o rosinha, finaliza. Finalizou, não esquece, para trás. E o segundo, como agora eu já vou pegar o rosa, ó, metade, já pego o rosa. Uma corrente. Intervalo, 2 pontos altos, ponto sobre ponto e 2 aqui, tudo na cor rosa. Sempre, mesmo procedimento, agora é o cru. Traz pra cá, finaliza. Finalizou, não esquece, leva pra trás. Aqui, ele vai embolando, mas depois ele solta, vai trabalhando normal, ó, o segundo. Traz pra frente, finaliza, leva pra trás. E agora 2, ponto sobre ponto. Trouxe pra frente, finalizei, levei pra trás. E o segundo. Sempre pela metade, traz a outra cor pra frente, trava o ponto, solta lá pra trás. E agora 2 no intervalo. Traz ele aqui, finaliza o ponto, leva novamente pra trás. E o segundo, como aqui é o último, ó, pela metade, já solta o rosa, leva pra lá e já finaliza com o cru. Uma corrente e faz os 2 bloquinhos na cor cru. E assim sucessivamente por toda a volta. Você fazendo assim, sempre vai ficar dessa forma, nunca vai embolar o seu trabalho. Então, agora, a nossa repetição é essa. 6 pontos altos na cor rosa e 2 bloquinhos na cor cru, ou a cor escolhida por vocês, tá? Vou adiantar e já retorno. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como que nós estamos. Já finalizei minha carreira, só que agora eu vou aproximar mais pra me mostrar, né, certinho pra vocês. E vou desmanchar a finalização pra mostrar como eu finalizo, tá? O que eu quero mostrar é que meus fios continuam no mesmo lugar. O rosa lá embaixo e o cru aqui do lado, tá? Não embola, sempre um esticadinho pra lá, um esticadinho pra cá. E olha que eu tirei daqui e fui fazer lá na sala, tá? Agora eu retorno aqui pra finalizar juntinho com vocês. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Vou desmanchar esse trechinho aqui pra mostrar pra vocês a finalização certinho, tá? Pra gente dar seguimento à próxima carreira. Na verdade, são 3 carreiras que a gente conduz o fio. Depois a gente não conduz mais. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é lindo, né, gente? Olha, a parte de trás vai ficando dessa forma aqui, olha. Eu gosto sempre de mostrar o avesso da peça, tá? Fica bacana conduzir dessa forma aqui. E o trabalho vai ficando, olha, certinho também, tá bom? Nessa medida aqui. E a quantidade de carreiras que a gente conduz o fio são 3 carreiras, na verdade. Então, vale a pena. Essa daqui que a gente vai iniciar agora é a nossa última carreira, onde estaremos conduzindo o fio. Vou desmanchar aqui para fazer esse último ponto juntinho com vocês, olha. Conduzindo o fio cru tá lá para trás, olha, dessa forma aqui, tá? Vou fazer aqui meu último pontinho na cor rosa, que são 6. 2 no intervalo, ponto sobre ponto, e 2 aqui no próximo intervalo, 6 pontos. Vou fazer o 6º aqui, olha, meu último ponto. Puxei 2 cordinhas e agora eu devo deixar o fio rosa e puxar o meu fio cru, ok? Vou puxar aqui, então, finalizando. Vou trazer o rosinha aqui pra frente, pra mim poder estar fazendo, né, aquela uma correntinha de intervalo. Olha, uma corrente na cor cru, travei o rosa, levo ele lá pra trás novamente. E agora vamos estar finalizando com baixíssimo aqui no pezinho, olha, da segunda correntinha. O que que eu faço? Eu já pego aquele rosinha que a gente conduziu ele até lá em cima, lembra? Travando na correntinha. O que vamos fazer agora, ó? Eu já pego ele junto. Busco a laçada, baixíssimo, ok?
Finalizamos aqui então a nossa carreira. Agora eu vou caminhar até esse intervalinho e fazer tudo novamente. Então eu deixo o rosinha aqui pra me travar ele junto, olha. Venho no próximo ponto de base, busco o meu fio, vou deixar o rosinha aqui pra baixo pra travar ele, busco a cor cru, baixíssimo, travei o rosa. No intervalo, busco a laçada, baixíssimo. Vou subir 2 correntes. Eu levo o rosa ali, ó, faço uma corrente, trago novamente o rosa aqui pra frente, uma corrente e levo novamente ele lá para trás. Eu vim trançando e travando ele aqui, olha, no cordão de correntinha. Fica essa tirinha e depois na finalização a gente aprende ele junto, conforme eu acabei de mostrar pra vocês. Vou fazer o segundo ponto alto. Teremos apenas um bloco de 2 pontos agora na cor cru, ou a cor desejada por você da base da sua peça. Faço ele pela metade, alongo, puxo 2 cordinhas, só que agora eu já vou entrar com rosa. Porque aqui no nosso coração serão agora 2 pontos altos no intervalo, ponto sobre ponto e 2 no próximo intervalo. Se tínhamos 6, agora teremos 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos no total, sendo 2 no intervalo, ponto sobre ponto, que são 6 da carreira anterior e 2 no próximo intervalo. 4 pontos a mais. Fiz o ponto alto pela metade, olha, eu vou soltar o cru e já vou pegar a cor rosa, que vamos trabalhar com ele agora. Ok? Uma corrente. Aqui, olha, eu posso estar travando dessa forma. Jogo o cru lá para trás, faço uma corrente e agora sim o cru está travado aqui em cima. 2 pontos altos no intervalo. 1 e aquela regrinha, gente, olha, fez o ponto pela metade, trago o meu fio cru para frente, finalizo o ponto, levo para trás. O segundo ponto alto na cor rosa, ó, lacei no mesmo intervalo o segundo, porém pela metade. Trago o cru para frente, agora sim eu finalizo o ponto. Finalizou? Não esqueça, perdão, leva para trás. Agora eu tenho 6 pontos da carreira anterior, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, olha, e sempre fazendo esse procedimento. Alongando, puxa 2 cordinhas, traz a outra cor para frente, finaliza, solta a cor. Próximo ponto, pela metade, traz a cor, finaliza o ponto e volta a cor. É bem prático, não dá trabalho, gente. Próximo ponto, pela metade, traz a cor, finaliza, leva para trás. Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5. Aqui meu 6º ponto pela metade. Volta. Aqui meu 7º ponto. Alonga. Traz o fio. Tá vendo? Você vai prendendo ele aqui na parte de cima. Finalizou? Já leva para trás, não se esquece. Aqui meu último ponto da base. Travou. E agora eu tenho intervalo, são 2 pontos. 1 pela metade. Traz o fio e trava. Finalizou, já leva ele lá para trás. E agora o próximo eu vou fazer pela metade, só que eu já vou puxar a cor cru, ó. Deixa aqui. Faço pela metade, só que ao invés de eu puxar o rosa e travar o cru, eu solto o rosa. Ó, vou travar com a cor cru, porque eu já vou entrar com ela. Eu trago o rosa aqui, só pra mim fazer uma correntinha de intervalo agora, ó, na cor cru. Fiz uma correntinha, eu volto a cor rosa lá pra trás. Olha como que nunca embola, ó. E agora eu faço o meu bloquinho na cor cru, que é apenas um. Um ponto alto, pela metade. Traz o rosa para estar travando ele, olha. E o segundo ponto alto, eu já vou estar puxando o rosa também. Alonguei. Vou puxar o rosa, porque eu já vou entrar com ele aqui. Ó, puxei. Levo esse cru só pra me travar. Fazendo a correntinha com o rosa. Travei, ó, já tá travado aqui. Ok? E começo a trabalhar com rosa. 2 no intervalo e ponto sobre ponto. E 2 no próximo intervalo. Sempre esse procedimento. Já tenho um. Nunca vai embolar seu ponto, tá? Seus fios. O segundo. Se você arrumar um local bacana aí para estar trabalhando, eu fui lá pra sala, gente, eu consegui colocar o cone de uma maneira também que não me deu trabalho e eu continuei trabalhando com essa mesma repetição que eu estou passando para vocês.
indo e voltando com o fio, sem embolar, por todo o percurso da minha peça. Olha, estou fazendo aqui juntinho com vocês, olha. Vou conversando e fazendo na velocidade que eu faço quando eu não estou gravando, tá? Porque eu já expliquei fazendo devagar, para vocês pegar o procedimento. Agora, quem está assistindo pode falar, nossa, mas nessa velocidade eu não vou entender. Eu já expliquei ali atrás. Agora eu estou mostrando para vocês que não é tão complicado assim, ó. A cada ponto você vai ter essa mobilidade aqui, lembrar de levar e trazer o fio, ó. Para finalizar o ponto você traz, depois que finalizou, você não se esquece de levar. Agora eu já estou fazendo aqui, ó, 2 pontos no intervalo. Sempre pela metade, né? Travei e já levo, não esquece. E o segundo? Traz o fio. Ah, aqui eu não posso travar, ó, porque eu já vou ter que trocar a cor. Tá vendo? A gente vai tão rápido. Então, eu deixo rosa e travo aqui, finalizo com o cru, porque eu vou entrar com ele agora. Pra me travar o rosa lá em cima, eu trago ele aqui pra frente, faço a correntinha de intervalo com o cru, agora eu travei o rosa, ele tá lá em cima. O rosa já lá em cima, olha, eu já começo a trabalhar aqui. Um ponto alto, já travo ele aqui, travei o ponto, volta novamente o rosa lá pra trás. O segundo aqui, olha, eu já vou puxar o rosa novamente, porque estamos tendo apenas um bloquinho. Deixa o cru e trava, busca o rosa, finalizou. Pra você travar o cru lá em cima, ó, deixa ele lá em cima, faça a correntinha com o rosa. Olha só, não embola. Ele já tá lá, é com o rosa que você vai trabalhar agora, tá? Deixa ele lá atrás e vem trabalhando com o rosa conforme eu mostrei aqui pra vocês. Agora, novamente, eu vou adiantar a minha carreira e já volto. Gente, a próxima carreira será pontos aqui, ó. Não teremos mais na cor cru. Nós vai deixar o cru à espera e não vamos conduzir fio. A próxima carreira é super fácil, vocês vão ver. Já volto. Bom, pessoal, aqui finalizando mais uma carreira juntinho com vocês. Olha, a peça está assim, fica bem certinho, tá? Vou sempre estar deixando fotinha aí dela pronta para vocês visualizarem bem. Finalizei aqui com ponto baixíssimo, vou desmanchar também para vocês verem bem. A finalização é igualzinho da carreira anterior, tá, gente? Olha, fiz aqui os 10 pontos, 2 no intervalo, ponto sobre ponto, e 2 no próximo intervalo. Já fiz a troca de cor, vamos desmanchar aqui também. Aqui dessa forma. Já puxei a cor cru, tá? Mesmo procedimento. Eu trago o rosa aqui, olha, pra mim poder travar. Vou fazer uma correntinha com a cor cru. Assim, eu já travei o rosa aqui, ok? Volto ele lá para trás. E agora sim, lá na segunda correntinha, eu pego aquele fiozinho rosa junto, olha só. Busco a laçada, venho passando e finalizo com baixíssimo. Agora, no caso, eu vou travar o meu fio cru, olha. Vou passar aqui por dentro e puxar bastante para não escapar. Eu vou deixar ele à espera. Mas, se você preferir, você pode cortar aqui, fazer o arremate e depois, lá no final, você engata ele novamente, tá? Se você ver que vai te atrapalhar. Bom, deixei aqui, já passei o meu fio até pra lá, olha, o cone que estava ali embaixo, já passei ele todo pra cá, deixei ele assim visível pra cima, o rosa está aqui, olha só, veja bem. Ok? E o cru aqui à espera. Quem preferir pode cortar, como eu citei, e fazer o arremate, tá? O rosa, eu já vou buscar ele aqui nesse intervalo à frente, ó. Nesse intervalo eu já busco ele aqui, ó. Faço aqui um pontinho baixo e faço uma corrente. Já é a altura do meu primeiro ponto alto, ok? Ficamos dessa forma, olha. Gente, nesse mesmo intervalo eu faço mais um ponto alto, agora não vamos conduzir fio, tá? Eu vou fazer sempre 2 aqui nesse intervalo e 2 no próximo, porque meu ponto ele é bem justo e a minha peça está indo muito bem até agora com essa quantidade de pontos. Nos pontos à frente, que são 10 pontos da carreira anterior, seguimos trabalhando ponto alto sobre cada ponto. Nós vamos ter aqui agora um total de 14 pontos altos, tá? Trabalhando os 10 pontos da carreira anterior, olha, sendo ponto sobre ponto. 2 no intervalo, aqui no início, e 2 pontos altos no intervalo, ali no final. Totalizando 14 pontos altos. Aqui já estou finalizando, ponto sobre ponto.
Tenho mais um pontinho aqui. E no intervalo que eu tenho à frente, olha, 2 pontos altos. 1 e 2. Ficamos aqui, então, no total de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Entre um bloco e outro, uma corrente. Próximo intervalo, repetimos 2 pontos altos e ponto sobre o bloco de 10 pontos da carreira anterior. Finalizando aqui, meus últimos pontos. E no intervalinho que temos aqui à frente, 2 pontos altos. Totalizando 14 pontos. Já fiz pela segunda vez aqui juntinho com vocês, tá? São os nossos corações. Entre um bloco e outro de 14 pontos, uma corrente já vem no intervalo e repetimos o mesmo procedimento. Por toda a volta, vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês. Cada bloquinho agora, né, cada coração com 14 pontos. 2 no intervalo, ponto sobre ponto, e 2 aqui no outro intervalo. Fiz meu último bloco, uma correntinha e finalizei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, meu último bloco com 14 pontos, uma corrente e ponto baixíssimo aqui no pezinho da nossa segunda correntinha. Bom, agora nós vamos fazer a curvinha do nosso coração, olha. Deixa eu pôr uma peça pequena aqui para vocês terem uma base. Nós vamos fazer esse procedimento aqui agora. Bom, para estar fazendo aquele procedimento, daqui aonde finalizamos, eu vou dar uma pequena alongadinha, olha, pouquinha coisa, e já vou laçar o fio. Nós vamos pular 3 pontos e no quarto ponto vamos fazer um total de 8 pontos altos, tudo no mesmo ponto, tá, gente? Se você achar muito, pode fazer 7. Então, eu estou sobre o primeiro, eu pulo ele. 1, 2, 3, aqui no quarto, olha, bem em cima do ponto. O meu primeiro ponto alto eu dou aquela alongada, o primeiro, o segundo, tudo nesse mesmo ponto eu dou sempre aquela alongadinha para eles ficarem altos, tá? Aqui o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, sétimo e o oitavo. Ah, eu achei muito, ficou muito embolado. Se você conseguir fazer com menos, com 7 pontos, pode fazer. Mas, de repente, seu trabalho pode repuxar e faltar ponto, tá? Você pode fazer o teste. Feito aqui, então, 8 pontos, tudo no quarto ponto de base, nós vamos pular 3 pontos novamente. 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Porque ele fica bem centralizado aqui, olha, no meio do nosso coração. Já vou laçar, agora eu pulo só 2 pontos. 1, 2, vem no terceiro. Porque contando daqui pra lá, gente, olha, 1, 2, 3, no quarto. Dá certinho no quarto ponto, assim como fizemos desse lado. Então, depois do ponto baixo, eu pulo apenas 2. 1, 2, e vem aqui no terceiro. Dou aquela alongadinha, olha, o primeiro ponto, o segundo, tudo no mesmo ponto, igual fizemos ali, a outra curvinha do nosso coração. Aqui já é meu quarto ponto, o quinto. Aqui meu sexto ponto, o sétimo e o oitavo. Eu dou sempre aquela alongada, olha, para que eles fiquem aproximadamente todos da mesma altura. Aqui, olha, o meu cru ainda está à espera, tá? Feito, então, 8 pontos novamente, me sobrou os 3 pontos, mas eu venho aqui no intervalinho de uma corrente e prendo com um pontinho baixo. Dessa forma. Já vou para o próximo motivo e repetir tudo novamente. Olha, já laço o fio depois do ponto baixo e conto 1, 2, 3. Venho no meu quarto ponto, dou sempre aquela alongadinha para não repuxar também. E trabalho 8 pontos, tudo sobre esse mesmo ponto de base. Aqui já é o terceiro. E aqui o meu oitavo ponto, tá, gente? Tudo sobre o mesmo ponto de base. Pulo 3 pontos à frente, 1, 2, 3, venho no quarto ponto e prendo com ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu pulo apenas 2, 1, 2. Venho no próximo, que é o terceiro. E repito o bloquinho de 8
pontos. Reparem que eu sempre faço dessa forma, olha, eu vou lá no ponto, dou aquela alongada, o terceiro ponto, novamente dou aquela alongada, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, sempre alongando, olha, dessa forma aqui. Feito novamente nosso bloco de 8 pontos, me sobrou 3 pontos, mas eu venho aqui no intervalinho de uma corrente, prendo com baixo e repito nos demais o mesmo procedimento, ok? Vou adiantar e já retorno com vocês pra gente finalizar aqui com o acabamento, que será aqui na cor cru. Bom, pessoal, voltei aqui com vocês, já adiantei a minha peça, fiz todos os bloquinhos, tá? 8 pontos altos, conforme eu expliquei pra vocês. 2 bloquinhos em cima de cada coração. Deixa eu passar para vocês a quantidade de corações que ficamos aqui na nossa peça maior, que é o nosso centrinho. Você pode fazer como tapete também, como eu já expliquei, tá? Porque aqui, olha, a pecinha menor, tá? Que eu já mostrei. Nós vamos fazer esse procedimento aqui agora para estar finalizando. Bom, aqui na nossa peça maior, então, nós ficamos com um total de 24 corações. Na nossa peça menorzinha, que é o nosso suplá, nós ficamos aqui com 12 corações, tá? Conforme eu disse pra vocês lá no início da nossa videoaula. Fiz aqui meu último bloquinho, então, deveria fazer um ponto baixo aqui, olha, no intervalo, tá? De uma correntinha, um ponto baixo. E pra finalizar, gente, ponto baixíssimo aqui, olha, sobre o primeiro ponto alto, lá onde fizemos o primeiro bloco de 8 pontos. Passa aqui por dentro do ponto, no pezinho dele, baixíssimo. E aqui, podemos cortar o fio rosa já. Deixa uma pequena sobrinha. Vou puxar assim, ó, não vou dar um nozinho, porque depois eu vou arrematar com a agulha de tapeçaria, tá? Então, eu puxo, ó, ele vai ficar soltinho aqui. Mas eu já venho com a agulha de tapeçaria fazendo o nosso arremate. Bom, aqui com a minha agulha de tapeçaria, então, coloquei aqui a minha sobrinha. Eu venho aqui no pontinho da frente, olha, pegando as 2 cordinhas, levo o fiozinho lá pra trás, ficam todos iguaizinhos aqui. E aqui na parte de trás, eu venho trançando um pouquinho, levando com a própria agulha, então facilita bastante esse arremate com a agulha de tapeçaria. Quando você vir trançando ele aqui, olha, você pode estar dividindo ele ao meio também, dando um nozinho, ou dar o nozinho já com a própria agulha, tá, gente? Porque, olha, já passou bastante. Eu pego um fiozinho aqui, o nozinho eu faço dessa forma, olha. Passo aqui por dentro. Dou aquela puxadinha, não puxo muito para não repuxar aqui na frente, olha. E pronto, já dei aqui um nó. Passo mais um pouquinho entre os pontos e corto rente. Então, fica um arremate perfeito e seguro, tá? Imperceptível ali, tá? Não mostra aqui no nosso trabalho. Bom, agora vamos retornar o nosso trabalho com o fio cru, aquele que eu deixei à espera. Ah, eu não deixei o meu à espera, eu cortei, não tem problema. Você prende ele aqui e já dá início ao passo a passo agora, o procedimento. Como eu deixei à espera, meu ponto ele é bem justo, eu vou fazer aqui 2 correntes, olha, 1 e 2. Depois que eu deixei ele lá à espera, ok? Laço o fio e já vou vir fazer o meu primeiro ponto alto, pegando nesse bloquinho de 2 pontos altos aqui. Nós temos sempre esse bloquinho de 2 pontos altos aqui entre os nossos corações. É um ponto alto. Então, eu venho agora lá, envolvo o bloquinho, pego a laçada, venho trazendo por trás dele e dou aquela pequena alongada. É um ponto alto. Pego a laçada, passo por 2 cordinhas e as outras 2. E ficamos assim, com ponto alto em relevo. Vamos fazer esse procedimento em todos esses bloquinhos. Feito isso, eu já venho naquele primeiro pontinho alto, que acabamos de fazer o nosso arremate, lembra? Com a agulha de tapeçaria. E faço aqui, olha, um ponto baixíssimo. Uma corrente. Venho no próximo ponto, baixíssimo. Entre um e outro, uma corrente. Nós temos 8. Aqui, olha, já é o terceiro. Baixíssimo, entre um e outro, uma corrente, que vai criando aquele efeito. No próximo, baixíssimo, uma corrente. Aqui no próximo, baixíssimo, uma corrente. Próximo, baixíssimo. Entre um e outro, uma corrente. Tenho mais 2. Venho no próximo, baixíssimo e uma corrente. Aqui no último, no 8º, apenas o baixíssimo e não faço uma corrente. Porque agora eu tenho um ponto baixo. No ponto baixo, baixíssimo. E agora, no outro grupinho de 8 pontos,
já no primeiro, baixíssimo. Então, eu tenho aqui 3 pontos baixíssimos na sequência sem corrente. Fiz o primeiro, no próximo bloquinho, eu começo a fazer uma corrente de intervalo. No segundo, baixíssimo, uma corrente. Terceiro, baixíssimo e uma corrente, aqui é o quarto. Aqui o quinto. Entre um e o outro, sempre uma corrente, tá? Aqui é meu sexto ponto, uma corrente. O sétimo, baixíssimo, uma corrente. O oitavo, apenas baixíssimo, não faço uma corrente. Já cheguei aqui, aonde eu tenho mais um bloquinho. Então, sem corrente, depois desse último baixíssimo, a gente já laça o fio, envolve por trás do bloquinho, pego a laçada e vem trazendo, dá aquela alongada, passa por 2 cordinhas e as outras 2. É um ponto alto e ele fica assim em relevo. E já vamos repetir tudo novamente. Primeiro bloco de 8 pontos, lá no primeiro, baixíssimo e uma corrente, até o último. No último, apenas o baixíssimo. Cheguei aqui no último, um baixíssimo, tá? O oitavo. Não faço corrente, porque eu já tenho o pontinho baixo aqui no meio. No ponto baixo, um baixíssimo, e já vem aqui para o próximo bloco, lá no primeiro dos 8 que eu tenho, baixíssimo. E agora sim eu inicio uma corrente e baixíssimo no próximo. Uma corrente, baixíssimo no próximo. Chegando aqui já no último, uma corrente, último ponto, baixíssimo. Não faço mais correntinha de intervalo. E já cheguei no próximo bloco. Laço, vou lá envolver o bloco, busco a laçada, eu sempre dou aquela alongada. Laço, passo por 2 cordinhas e as outras 2. É um ponto alto, ok? E seguimos, gente, com essa mesma repetição, então, por toda a volta. Criando esse belíssimo acabamento aqui, olha, na nossa peça. Vou adiantar a minha peça, então, que são 24 corações. Já volto, finalizando aqui, olha, nesse primeiro pontinho alto em relevo, juntinho com vocês. Bom, pessoal, e aqui, finalizando juntinho com vocês, fiz meu último coração, último ponto baixíssimo, e aqui, nós já tínhamos aquele primeiro ponto alto em relevo. Então, eu venho já direto aqui sobre o ponto, olha, bem no pezinho dele, pegando 2 cordinhas, busco a laçada, ponto baixíssimo. E aqui também podemos estar cortando, deixo sempre uma pequena sobrinha. Não vou dar um nozinho aqui também. Vou puxar, olha, fica solto, tá vendo? E é só colocar na agulha de tapeçaria e fazer o mesmo procedimento que eu acabei de explicar pra vocês aqui na outra cor. E quem preferir, pode estar arrematando com agulha de crochê, que dá super certo, tá, gente? Coloquei aqui, olha, eu volto nesse pontinho à frente, que é aquele pontinho baixíssimo. Levo o fiozinho lá pra trás e os pontinhos ficam todos iguais aqui na frente. E aqui na parte de trás, aquele procedimento que eu expliquei. Vem trançando o fio por alguns pontinhos e depois dá aquele nozinho com a própria agulha mais aqui embaixo. Bom, pessoal, já fiz aqui meu arremate, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Lado avesso da nossa peça fica dessa forma, fica com poucas marcações aqui, conforme nós viemos conduzindo, olha, o nosso fio da maneira que eu expliquei pra vocês, tá joia? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, vou pedir pra você deixar aquele like aí que me ajuda muito na divulgação e no crescimento aqui do meu canal. Toda semana nós temos uma aula novinha aqui esperando por vocês. Muito obrigada pela companhia e pelo carinho. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.